Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, pastor Daniel Bogé. E hoje eu quero compartilhar com vós outros um texto sagrado em Hebreus, capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Mas antes de eu refletir com vocês essa palavra, esse texto bíblico, eu quero pedir a vocês que me ajude se inscrevendo neste canal, divulgando com os familiares, grupo de família, e com certeza alguém precisa ouvir também esta mensagem que nós vamos transmitir nesse momento, ou seja, esta videoaula, tá? Posso contar com você? Sem perca de tempo, vamos para o texto sagrado. Se você tiver sua Bíblia em casa aí, abra ela em Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com a paciência a carreira que nos está a proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus queridos e amados irmãos, o escritor aos Hebreus, ele convoca eu e você para nos revestir, nos encorajar, deixando aquilo que nos entristece para trás, deixando aquilo que nos causa dor, para correr para um objetivo, para alcançar um objetivo, que é uma carreira que nos está a proposta. Esta carreira dada por Cristo é uma carreira de fé, é uma carreira a qual, enquanto vida nós estivermos, nós vamos estar correndo para nós alcançarmos uma coroa incorruptível, contando que nós temos uma nuvem de testemunha, que são os heróis da fé. Os heróis da fé que lutaram, que abriram portas antes de nós. Aqueles homens que foram martirizados, que foram apedrejados, que foram mortos por amor a Cristo. Não é uma luta que nós estamos enfrentando hoje no dia a dia que vai nos fazer parar. Esta carreira que nos está proposta refere-se a uma carreira de fé, uma carreira de confiança naquele que nos chamou. Ele está dizendo: se eles venceram, vocês também podem vencer. Esta corrida é a teste de fé neste mundo, ou seja, é o teste de fé neste mundo que dura a vida inteira. É uma corrida. Muitos desistiram antes do final. Muitos saíram desse caminho antes da hora. Mas você que está aguardando o arrebatamento da igreja, você não pode desanimar dessa corrida. Muitos conseguiram alcançar vitória, conseguiram testemunhar de milagres,
através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas não correram essa carreira como o escritor aos Hebreus nos recomenda. Desistiram antes da hora. Louvado seja Deus. Em Gálatas, no capítulo de número 3, o versículo de número 8, está escrito da seguinte maneira: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Observe que, irmão, o homem, o ser humano, ele é justificado pela sua fé. A fé é o que nos mantém de pé. A fé é o que nos mantém vivo. A fé é o que nos mantém com a nossa lamparina acesa para essa corrida que nos está a proposta. A corrida deve ser efetuada com paciência. Não é uma corrida que você correu, chegou, parou, estacionou. Não. É uma corrida com paciência. Uma corrida que vai nos trazer um galardão. Não um galardão corrompido, mas um galardão celestial. Um galardão que vai nos fazer vitorioso em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, com perseverança e consistência. Não desistir no primeiro momento. Não parar na primeira luta. Não. Mas vamos ser constante. Mas vamos ser paciente. Porque a vitória vem em nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto sagrado é que essa corrida, na corrida devemos deixar para trás ou deixar de lado o pecado que nos atrapalha. Irmãos, entenda uma coisa, o inimigo, ele vai fazer de tudo para tirar a sua atenção do foco que é Cristo. O inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para confundir o teu pensamento ou para corromper a tua fé. Você, sabendo disso, você vai lutar. Você, sabendo disso, vai deixar com que o pecado venha se afastar de você, para que ele não venha te atrapalhar, ser abençoado pelo autor e consumador da nossa fé. Ou que nos fazem ficar para trás e ficarmos os olhos, a nossa vida e nossos corações em Jesus, no exemplo que ele nos legou na terra de obediência e perseverança. Siga os ensinamentos de Cristo, obedeça a palavra de Deus, que você vai entender que essa carreira, a partir do momento que você se propõe a abandonar o pecado, se propõe a viver uma vida próspera diante do Senhor, você vai entender que não tem como dar errado. E a terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto sagrado: na corrida, devemos estar consciente de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado, de voltar àquela prática de onde havíamos saído. Entendeu? Essa é a maior tentação que um ser humano, a pessoa que teme a Deus, pode enfrentar, mas nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhando para Jesus Cristo, a nossa corrida de fé, olhamos para Jesus como? Duas coisas. A primeira, nosso exemplo. Olhemos para Jesus como o nosso exemplo de confiança em Deus.
Irmãos, se você olhar para Cristo como exemplo de confiança que Cristo tinha em Deus, nada vai atrapalhar a corrida que Deus deixou para mim e você continuarmos. Em Hebreus capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: e outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Deus vai colocar em nós a confiança para que venhamos vencer as lutas do dia a dia, de dedicação, uma vida de dedicação a Deus e a vontade de Deus, de oração, de vencer as tentações e os sofrimentos, de perseverança na lealdade ao Pai e de determinar a obra para a qual Deus nos chamou. Irmão, observe a importância e o valor que Deus tem sobre as nossas vidas. A partir do momento que Deus te tirou do mundo, Ele te deu um chamado. A partir do momento que Ele te deu esse chamado, é como se Ele estivesse dizendo, olha, eu não estou perguntando se você vai vencer. É como se Deus estivesse dizendo, você é um vencedor em nome do Senhor Jesus. Em João capítulo 15, versículo 11, diz assim, ó: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Deus não te divide com ninguém. Deus não aceita uma fé pela metade. Deus não aceita você por um pedaço ou por uma parte. Se Deus te escolheu, você é de Deus por inteiro. Ele te ama e Ele tem um propósito na tua vida. A segunda coisa, quando nós olhamos para Jesus como o autor e consumador da nossa fé, entenda uma coisa. Quando nós olhamos para Jesus como a nossa fonte de energia, não tente buscar energia naquilo que não te dá sustentabilidade. Não tente buscar energia em você mesmo. Não tente buscar energia na sua força, na sua coragem, no seu dinheiro, porque você vai fracassar. Mas tente buscar energia em Deus, o autor e consumador da nossa fé. A partir do momento que você busca Deus como sua fonte de energia, sua fonte de amor, sua fonte de graça, sua fonte de misericórdia e também o seu auxiliador. Entenda que ele vai estar de portas abertas. As portas do céu irão se abrir para a tua vida. Muitas lutas vão aparecer. Muitos problemas vão surgir. Mas se você focar no teu alvo, que é Cristo, você vai ver que você vai ser vitorioso em nome do Senhor Jesus. Nesse ano de 2026, quero profetizar que Deus vai realizar todos os desejos do seu coração na sua vida. Tá? Até o próximo vídeo, até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.